Obrigada, Maria Paula. Agora tá. Oi? Agora tá gravando. Então, pessoal, boa noite. Vou avisar lá no grupo. A gente está começando. Então, a gente está aqui para conversar com o Luigi. Luigi vai fazer nessa apresentação para a gente. Luigi, para quem não sabe, ele é contador e ele é especialista nessa área de interpretação e de tradução. Já tem alguns anos que ele já tem muitos clientes nessa área. Atende, tem uma parceria, né, com a Translators 101, com a Traduza, com a Bratis, com o RSI. E, para quem não sabe, quem é membro do RSI tem direito a consultoria gratuita com o Luigi. Se tiver alguma dúvida contábil, não precisa ser cliente dele, ele atende se tiver alguma dúvida. E ele é meu contador também, né? Contador das minhas duas empresas, né? Temos duas empresas. E ele está aqui, ele me chamou ano passado falando que ele estava preparando um material para falar da reforma tributária, elencou lá os itens que eu botei no grupo, e, e ele já fez essa apresentação para alguns grupos, né, Luíde, no final do ano, Foi. em dezembro. É, E a gente não conseguiu marcar, então estamos marcando agora marcando isso. hoje é dia 14 de janeiro de 2026. E ele vai falar um pouquinho para a gente, vai se apresentar e vai falar um pouquinho para a gente. E a gente vai gravar, estamos gravando essa apresentação, essa exposição dele, e vamos colocar no YouTube, no canal do YouTube do grupo do RSI. Depois eu vou compartilhar também o link lá no grupo. No entanto, a gente vai gravar somente a primeira parte, a parte expositiva. A segunda parte das perguntas e respostas, a gente não vai gravar para o pessoal poder ficar à vontade, poder perguntar, né, sem nenhum problema de ter nenhum tipo de registro, né, são informações sensíveis, a gente sabe, são práticas também, enfim, cada um sabe como administra a sua própria empresa e sua atividade. Então, a gente vai ter esse momento sem a gravação para todo mundo poder falar e perguntar, sem se preocupar muito, tá? Então, a gente vai gravar e, Luíde, acho que a gente podia falar 50 minutos e depois abrir Beleza, para as beleza. perguntas. O que que você acha? Pode ser, né? Então, Porque tá eu ótimo. ia, assim, a princípio, né, quando eu pensei nessa apresentação, eu falei, vou criar slide, vou fazer um material. E aí comecei a criar o slide, mudou. Aí eu falei, caramba, vou ter que mudar. Fui criar, mudou. Então eu não criei slide. Falei, cara, vou fazer uma exposição. Porque até hoje, hoje mesmo, a gente, no finalzinho do ano, né, quando a gente fez essa apresentação, que ia falar de 3 tópicos, no final do ano entrou mais um aí na calada da noite que o governo fez, né, que influencia, assim, poderia influenciar quem é lucro presumido, mas eu acredito que não vai influenciar, porque só vai pegar empresas com faturamento um pouco mais alto, mas é bom falar, porque do mesmo jeito que o governo fez isso e quer tributar pessoas com faturamento mais alto, ele pode do nada falar, não, vamos diminuir o limite aqui de 5 milhões para 100 mil e tal. A gente não sabe o quanto de dinheiro falta para o governo fechar a conta dele. Então, ele está apertando muito todo mundo. O primeiro ponto, né, eu vou falar dos pontos mais simples para ir para os pontos mais sensíveis. Existe o ponto da distribuição de lucros, que preocupa muita gente. Então, o que, que aconteceu no final do ano? E foi sim, o governo editou uma norma que era impossível de se cumprir, né? Desde 1995, todo lucro que a tua empresa distribui para você é isento de imposto. Você, pessoa física, não paga imposto. Por quê? Aquilo é o que sobrou. Então a empresa já pagou imposto sobre faturamento, imposto sobre lucro, o sócio não precisa pagar mais nada. Foi uma briga em 1995 e eu já trabalhava de contabilidade. Eu não sou tão velho, comecei a trabalhar novo. Eu já trabalhava e aí conseguiram. Em 1995, olha, lucro, distribuição de lucro é isento de imposto, contando que a empresa. Deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui, porque senão vai ficar esse tec, 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 tec.
contando que a empresa, né, para o lucro ser isento, contando que a empresa não tivesse débitos de tributos em aberto. Então, se você não tem imposto em aberto, você pode distribuir o lucro sem precisar pagar imposto, porque ele lucro é isento. Agora, tem um detalhe interessante, que hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, com uma intérprete, e ela falou que ela só faz retirada de lucro, ela não tem prolabore. Toda empresa tem prolabore, tem que ter prolabore. Então, para quem já tem empresa aí, tá? A diferença de prolabore e lucro, que prolabore é o salário do sócio, lucro é quanto sobra. Só que sobre o prolabore incide imposto de renda e, logicamente, INSS. E aí, o que alguns contadores fazem, né? Outros não fazem por maldade. Por exemplo, lá contabilizei, a contabilidade online, eu acho ela maravilhosa. Sinceramente, tem muito contador que não gosta, eu acho maravilhoso, mas o encargo de filtrar algumas informações do próprio cliente. Então, se o cliente abre uma empresa na Contabilizei e diz que não quer retirar Prolabore, ela vai registrar o contrato a si mesmo. Qual é o problema do sócio só retirar lucro? Se você não tem bem definido o que é teu salário, o Prolabore é quanto você ganha pelo seu trabalho. E aí você pode definir um salário mínimo, que é o mínimo, por questões tributárias, mais que isso, mas você tem que ter um salário. E em cima dele recolhe INSS, Imposto de Renda. E o que sobra é lucro. Agora, se você não tem Prolabore e só tira lucro, a sua empresa está funcionando, está faturando. Se ela está faturando e você só está tirando lucro, quem está trabalhando nessa empresa para essa empresa ter aquele lucro? Ninguém. Então, o que o governo faz? Opa, o Prolabore é todo o lucro que ele tirou. Aí vai lá, você achando que não vou pagar nada, está tudo isento, ele pode te autuar e te tributar todo aquele lucro que é imenso como prolabore. Ele não vai pedir para você separar mais, ele vai entender que aquilo tudo é prolabore. Aí você chega lá no final do ano, vamos dizer uma empresa aí que tenha faturado, que não é um absurdo, 120 mil no ano, 10 mil por mês, e aí sobrou lá para você 60 mil no ano, e na verdade nem tudo aquilo é lucro, você vai pagar imposto em cima de 60 mil. Quando, na verdade, se você definir o que é prolabore e o que é lucro, você só vai pagar a sua prolabore. Então, isso é um grande problema. E aí vem essa questão de tributação de lucro superior a 50 mil. Então, se você faz uma retirada de lucro da sua empresa mensalmente, então, é individual. Essa empresa, você pode ter 3 sócios. Se cada um receber 49 mil no mês, não tem problema de tributação do dividendo. Se você tem 2 empresas, cada uma te pagar 49 mil, não tem problema. Agora, se a mesma empresa pagar no mês 50 mil ou mais de lucro para o sócio, esse valor vai ser totalmente tributado em 10 mil. Tem gente pensando o seguinte: olha, o limite é 50, eu vou tirar 51 mil, eu vou pagar 10% em cima de mil? Não, você vai pagar em cima de 51. Assim, é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Assim, eu estou falando aqui a realidade que eu conheço aí de tradutor. É muito difícil um tradutor realmente tirar um lucro mensal superior a 50 mil. De verdade, esse é meu lucro. Agora, tem uma situação que acontece, e é aí que tem que entrar, tem que ter cuidado. Vou dar um exemplo, vou citar a Patrícia como exemplo. Patrícia pegou um evento, 200 mil reais, e aí ela contratou um montão de colega. Só que esses, Isso né, é um alecrins exemplo dourados, fictício, tá, gente? é um exemplo fictício, tá? Não é dado real da empresa dela. Aí os alecrins dourados lá, um é MEI, outro não tem nota, outro não. E aí fala assim: ah, Patrícia, pô, porque assim, ela não vai admitir nota de MEI, porque o contador dela é chato e fala: Patrícia, não pega nota de MEI, porque você assume a responsabilidade do erro do cara. Ah, mas o cara não quer que eu faça RPA, né? Porque ele vai pagar todos os tributos. Então, qual era a solução que a gente fazia? Ah, Patrícia, legalmente, retire esse valor como lucro e paga pela sua pessoa física, da sua pessoa física para a pessoa. E aí o problema fica com quem recebeu. Ele que tem que dizer que dinheiro é aquele e tal. Ela resolveu o problema dela. Hoje, isso é um grande problema. Por quê?
ela pode ter ali uma retirada de lucro superior a 50 mil, que na verdade não é lucro, é um dinheiro que ela está pagando os colegas, que não tem nota, e aí ela vai pagar 10% em cima desse valor, porque o bendito lá não quer se regularizar, e ela está toda certinha. E, mais uma vez, né, quem está certo paga porque quem quer andar errado. Então, o cuidado que vocês têm que ter na distribuição de lucro, na prática, se você realmente recebeu os 50 mil de lucro, beleza, dá para a gente fazer um planejamento aí, para você retirar uma parte um mês, uma parte a outra, dá para se fazer. Agora, se você pega um evento grande e tem que pagar seus colegas e os caras não têm nota, essa prática tem que acabar, porque isso vai acabar te prejudicando duas vezes. Então, a hipótese que tem das empresas caírem nessa armadilha aí da tributação de lucro é essa. Então, se você fizer uma retirada de lucro, e aí tem um exemplo também bom para se falar. Luiz, eu tirei 55 mil no mês. Vou pagar? Depende. Vai que 10 mil era Prolabore. Então, 10 mil Prolabore, 45 mil lucro, você vai pagar o imposto só sobre o Prolabore, sobre o lucro não. Mas isso tem que estar bem definido na sua contabilidade. Vai pagar o imposto de renda sobre os 10 mil, o INSS sobre os 10 mil, mas sobre os 45 que é lucro, aí você continua isento. E o governo, quando editou isso, ele estava tão na ganância de ganhar o dinheiro rápido, que o que ele botou na lei? Ele falou assim, ó, vamos ser justos. A gente não pode editar uma lei para prejudicar no passado. Então, os lucros de 2025, mesmo que pagos em 2026, não entram nessa conta, né, da tributação. Mas todas as empresas têm que fazer uma ata dizendo quanto teve de lucro e quanto vai distribuir até o dia 31 de dezembro de 25. Contabilmente, isso é impossível. Eu não fecho um balanço dia 31 de dezembro do próprio ano. E aí ficou uma briga absurda. E-mail entra nisso e não entra, porque a legislação societária manda a gente fazer a ata até abril. Foi uma briga, por isso que mudou. Essa mudança veio agora, acho que na primeira semana de janeiro. Qual foi a mudança? Tem que se fazer a ata, mas deram um prazo até 31 de janeiro. Então, quem tinha lucro acumulado para distribuir tem que fazer a ata agora, dizendo o que vai distribuir até 31, né, registrar a ata até 31 de janeiro, e aí ele fica isento da distribuição. É um prazo até corrido para fechar um balanço, mas pelo menos é um prazo, que não é no mesmo dia do encerramento do ano. Agora, na prática, vocês só têm que ter cuidado com essa coisa de quando você pega um evento grande com um colega, para não haver essa distribuição. E aí existe, se não tem jeito, seu colega não tem empresa, porque quando você tem um tradutor, desculpa, um intérprete de inglês, se o cara não está regular, você vai procurar outros três que você conhece. Agora, se ele é intérprete de russo, o negócio começa a ficar diferente, né? Russo, uma língua mais difícil, e aí o cara não está regular. Você precisa do cara. Existe uma maneira que você pode admitir o pagamento dessa pessoa sem ele ter empresa, mas é um caso muito específico. E aí, quem quiser, quem tiver essa situação, me chama no privado para a gente não estender muito, porque aí eu tenho que falar, é um planejamento, né, que eu tenho que dar uma aula primeiro, né, do que é uma sociedade em conta de participação, para poder a pessoa entender. Então, se vocês estiverem em situação em que não tem jeito, vocês vão pegar um evento e vão trabalhar com gente que não está regular, me chama no privado, porque assim, a pessoa vai acabar dividindo o seu imposto com você, mas da parte dele, logicamente, mas ele também não precisa abrir empresa. Então, dá para se fazer isso. Tá? O segundo ponto aí da legislação, e eu vou falar também que é fácil, né, da gente falar, é rápido, é do lucro presumido, que foi na calada da noite, dentro de uma outra lei, e isso já tá, tem muita liminar, né, questionando, porque o governo podia fazer, mas ele tinha que ser claro. O que o governo fez? Um pouquinho antes de terminar o ano, ele revogou vários benefícios fiscais. Então,
se algum ramo de atividade tinha benefício, ele foi tirando os benefícios. E aí, o que o bendito né, do governo, porque assim, eu não estou falando do, do governo, do Lula, qualquer governo ia fazer isso. Então, não é o problema das pessoas, né? É do governo, o cara tem que pensar para fazer o negócio. Né? Ele pegou e fez o seguinte: lucro presumido, vamos aumentar a base de cálculo em 10%. Isso só vale para empresas com faturamento acima de 5 milhões. É o que deixa, eu acho que o tradutor que ele explora mais a mão de obra dele do que ele é uma agência que tem muito trabalho. Então, a agência pode se preocupar. Acho que no caso de vocês, hoje não tem muita preocupação, só se o governo diminuir esses 1 milhão para 100 mil. Se essa empresa faturar, tá, acima de 5 milhões, como que vai ser a base de cálculo do lucro presumido? Hoje, o lucro presumido funciona da seguinte forma: os impostos sobre o lucro, teoricamente, lá, o lucro presumido, você tem imposto sobre consumo, que é o da reforma tributária, e imposto sobre o lucro, que seria sobre quanto sobra. No lucro presumido, a gente não faz para calcular o imposto a conta quanto sobra. A gente presume, a gente tem um percentual que a gente aplica sobre quanto a empresa fatura, de acordo com a atividade dela, para presumir que o lucro é aquele valor. Então, uma empresa de lucro presumido, da área de vocês, a gente aplica um percentual de 32%. Aquilo ali, teoricamente, seria o seu lucro. Em cima do lucro, a gente joga o imposto, a alíquota do imposto de renda, que é 15%. Então, não é que o imposto é 32%. Essa conta aí dá 4,8%. O que o governo 32%? Vai ter um adicional de 10%. Então, passa para 35,20%. Né? Passa para 35,20%. Isso aí vai. Ele não aumentou a alíquota do imposto, mas ele aumentou a base de cálculo. No final, você vai pagar mais. Agora, por que tá existindo o questionamento de todo mundo? O que ele fez não foi reduzir um benefício fiscal do lucro presumido. A lei aonde isso foi tratada era uma lei de redução de benefício fiscal. Ele aumentou a base de cálculo do lucro presumido. Então, ele fez da maneira errada. Ele tinha que editar uma lei aumentando a base de cálculo, mas ele não quis falar que estava aumentando o imposto, e sim tirando benefícios concedidos a empresas grandes. Olha, o que tem de liminar, gente, em cima disso, isso vai cair porque, da maneira que foi feito, foi inconstitucional. Foi feito errado, tinha que ter sido feito da maneira certa. Então, é uma coisa que vocês têm que saber, né, o que aconteceu com o lucro presumido, né, mas não vai influenciar vocês agora. Tá? E ainda vai dar tempo de eu conversar a respeito do vídeo que a Patrícia me mandou hoje, do Instagram lá. Ainda dá tempo de eu falar sobre aquela notícia. Então, esse aumento do lucro presumido que foi na calada da noite é isso aí, mas pouco vai influenciar. E aí a gente vai para a reforma tributária. Agora, em 2026, financeiramente não vai impactar em ninguém. Vocês podem ficar tranquilos. Vai impactar em trabalho, o novo modelo de nota fiscal de serviço para emitir, tem que informar lá 0,9% de alíquota do CBS, 1% do IBS, mas isso, na verdade, você não tem que recolher, é só informativo. O que é essa bendita reforma tributária? O governo pegou 3 tributos que eram de competência federal, PIS, COFINS e IPI, e chamou esses tributos de CBS. E pegou dois tributos que eram estaduais e municipais, o ICMS e o ISS, chamou de IBS. Então, vocês não pagam IPI, vocês não pagam ICMS, então vocês pagam PIS, COFINS e ISS. Até quem é Simples Nacional paga isso, só que paga dentro da guia do Simples. Quem tiver empresa no Simples pode olhar o DAS, está lá discriminado, ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Então, todo mundo paga. Para quem é lucro presumido ou lucro real, não vai ter jeito. Ele vai ter que optar por essa forma de tributação. O bom dessa forma de tributação é que você está pagando na sua nota o IBS ou o CBS.
você pode abater do que você está pagando o tributo de quem você contratou. Então, você fez um evento, e aí você vai aplicar uma alíquota que ainda não existe, que aí isso está assustando todo mundo. Então, se as pessoas estão especulando que pode chegar a 28% a alíquota do CBS, você pode pegar e abater do que você tem que pagar o imposto, né, de quem você contratou. Então, se eu pego um evento, cobro 100 mil, mas eu pago para vários intérpretes, né? Meu gasto com os intérpretes foi 80 mil, na prática eu só vou pagar imposto sobre os 20. Isso aí seria um mundo maravilhoso. O problema é quanto vai ser esse percentual e o caso do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele não vai ser obrigado a optar pelo CBS, pelo IBS. Ele pode continuar do jeito que ele está. Então, quem é simples está muito tranquilo, né? Porque se ele optar por esse tipo de tributação, para quem é simples vai ser um problema. Quem é lucro presumido, tá? Que não contrata ninguém, o que vai acontecer? Eu trabalho sozinho. Minha empresa é lucro presumido por questões tributárias mesmo. Eu faturo lá 35 mil por mês, mas eu trabalho sozinho. Não tenho que eu abater de ninguém. Não vou ter crédito, cara. Meu serviço sozinho. Aí, a minha alíquota hoje, lucro presumido, de PIS e COFINS, que é 3,65, vai passar para o alíquota que estão especulando, os 28, e eu não vou ter crédito nenhum para bater. Como é que eu faço? Não faço. Não tem como se fazer. Então, essa alíquota tem que ser pensada muito direito pelo governo, porque tem muita gente que é lucro presumido trabalha sozinho, não contrata ninguém, não tem crédito para poder abater de uma alíquota que ele vai elevar, considerando que ela abata créditos. Beleza, se ela fala assim, não, você pode abater crédito sobre o seu prolabore. Aí você bota o prolabore um pouco mais alto, vai pagar imposto de renda, INSS, mas o impacto vai ser menor. E aí a gente entra na questão do Simples Nacional. Para o Simples Nacional, ele pode não optar pela reforma tributária. Ele pode continuar recolhendo do jeito que está hoje, mas ele também pode optar. Só que para quem é simples, né, normalmente quem é simples nacional já é uma pessoa que não pega muito evento, é ele sozinho, está fazendo o serviço dele. Normalmente ele é muito mais contratado por empresas maiores do que ele mesmo fazer evento. Se ele não optar pelo regime da reforma tributária, ele não vai dar direito a crédito para a agência ou para quem contratar ele no lucro presumido, que é obrigado. Então, você imagina, Patrícia Porto tem uma empresa grande, Patrícia hoje vai ser meu bode expiatório, meu exemplo de tudo. Ela tem uma empresa grande, lucro presumido, lucro real, e ela aproveita crédito, né? Ela é obrigada a pegar crédito, ela tem vários intérpretes para contratar. E aí, dois, né, optaram pela reforma, ela tem vaga para dois intérpretes só. Dois tem vaga para. Dois optaram pela reforma tributária. O resto, ninguém optou. Todo mundo simples nacional. Quem ela vai contratar? Quem dá direito a crédito para ela? Ou o cara que optou em continuar no modelo antigo, mas não fornece crédito para quem contrata ele? Eu estava falando isso justamente com uma pessoa hoje de manhã, uma intérprete. O que vai acontecer com essa história, se não for corrigido a tempo, porque ano que vem que vai começar a valer, é o seguinte: a gente vai ter não só no ramo de vocês, mas em outros ramos, uma oferta de trabalho muito grande, só que vai ter muita gente que não vai estar apta para esse trabalho. Então, é aquela questão que o pessoal fala, tem muito emprego, mas não tem mão de obra qualificada. Então, a gente vai ter oferta, mas essas pessoas que estão ofertando, que são as empresas grandes, vão querer contratar só quem dá direito a crédito. E a maioria do Simples Nacional não vai optar por esse tipo de tributação porque é desvantajoso, mas ele vai acabar perdendo o serviço. Então, para o ano que vem, o que pode acontecer, tá, com o ramo de vocês é isso. Para quem não optar,
não, se você pega trabalho sozinho, para pessoa física, para cliente internacional, não vai ser muita coisa. Mas até mesmo para uma, vamos dizer que você traduz na área médica, para um laboratório. Vamos sair até da empresa dessa parte de eventos. Você é um tradutor ou vai interpretar uma coisa específica para um laboratório. O cara vai querer contratar um tradutor, um intérprete no Simples Nacional que dê direito para crédito para ele. Não depende de ser atividades similares. Entendeu? Ele tem lá o laboratório, ele vai aproveitar o crédito desse intérprete. E o intérprete não, vai estar no Simples Nacional sem dar direito para ele. E quem optar, né, pela reforma tributária vai acabar pagando um tributo muito maior, porque ele não vai pegar crédito de ninguém. A alíquota vai estar lá em cima. Então, para o ano que vem, a gente vai ter um cenário. Eu acho que isso vai ser ajustado até o próximo ano. A gente vai ter um cenário para ficar observando o que vai acontecer com relação a essas alíquotas. E aí, para o ano que vem também, não são todas as atividades que vão ser obrigadas, vai ser escalonada, né? As pessoas que vão entrando vão ser obrigadas a aderir realmente o percentual lá, aderir o pagamento pela o modelo novo, né? Que a gente chama de imposto sobre valor agregado. Sobre o que você, imposto sobre, eles chamam disso imposto sobre consumo. Você paga só sobre o que você acrescentou ao insumo que você comprou. Isso aí funciona muito para mercadoria, gente, mas para serviço não funciona. Porque quem vende mercadoria obrigatoriamente comprou de alguém, mas quem vende serviço, né, a matéria-prima dele é mão de obra. Não tem como toda a sua mão de obra ser pessoa jurídica para te dar crédito e pessoa jurídica fora do Simples Nacional ou Simples Nacional que optou por esse regime de tributação. Então, é, o que vocês têm que fazer agora é emitir a nota fiscal certinho. A nota fiscal ela passou para o modelo nacional. Então, vários municípios acabaram com o sistema de nota fiscal. Você só pode entrar para consultar o passado. O município que não aderiu o padrão nacional, ele mudou o layout na prefeitura dele, porque ele tem que mandar essa informação lá para o sistema nacional de nota fiscal. Isso, confesso que para mim está dando muito trabalho no começo para poder o cliente se adaptar, mas um pouco mais para frente vai ser muito bom, porque a gente vai ter um padrão de nota fiscal no Brasil, então eu vou conseguir, quando for fazer a contabilidade, puxar a nota fiscal do meu cliente de todos os municípios direto do site lá nacional, não vou precisar ficar entrando no site da sua prefeitura para pegar a nota, né, a longo prazo, né, sei lá, a médio prazo, aí, daqui uns 6 meses, 8 meses, todo mundo já está sabendo emitir a nota, para mim vai funcionar muito bem, mas é uma nota muito mais complexa de emitir. Aqui no escritório a gente fez vídeo de como emitir nota, compartilhou com o cliente. Eu acho que eu mandei para você compartilhar, Patrícia, para o pessoal do RSI. Sim, sim, eu compartilhei. Então, aquele é um Obrigada, vídeo a que a gente pessoa fez. é, agradeceu bastante. a gente fez específico aqui para os nossos clientes e assim a gente teve que criar senhas, né, para todo mundo, porque não é o mesmo jeito de acessar. Então a Marcela, que é minha sócia, que cuida dessa parte. Eu não sou bom em fazer vídeo, em fazer nada disso. Eu olhei aquele vídeo e falei, caramba, ainda bem que tem alguém bom disso aqui no escritório, porque isso eu não sou. Eu fiquei maravilhado com o vídeo dela. Então, essas são as principais mudanças aí da reforma tributária. A Maria, também, Maria, entendeu? A do Rio era uma das melhores notas para a gente trabalhar, que estava no padrão da Abrasf. Então, Rio, Caxias, Niterói, era tudo muito fácil. Essa aí dá um trabalho danado. Mas se for para melhorar a qualidade de informação que vem para mim, deixa vocês se ferrarem aí, emitindo uma nota longa. Eu estou brincando, depois que você pegar o jeito lá de emitir a nota, você vai emitir fácil. Então, o principal ponto da reforma tributária é esse. Tá? E aí vem um outro problema, tá? Que eu estava até conversando, eu dei uma palestra, eu acho que foi na Translator. Apresentei essa palestra na Translator. Eu vou falar e tal, vou explicar, mas o William, ele pontuou, tá? Falou, Luíde, cara, tá falando beleza, mas
tem um ponto aí interessante, porque isso aí, a outra parte é uma parte que vai impactar MEI. Aí ele pontuou exatamente o seguinte, olha, mas só deixando um detalhe, tradutor e intérprete não pode ser MEI. Então, logicamente que eu vou falar, mas um tradutor e intérprete não pode ser MEI, e agora mais ainda, né, as pessoas que ainda insistem, porque assim, é melhor a pessoa fazer um RPA do que ir por esse lado, porque agora mais ainda o governo vai apertar isso. O que que é essa norma? Ela mexeu com essa questão do MEI e ela também colocou um negócio aí que foi muito sutil, que a gente tem que ter cuidado. São dois pontos. Um, hoje, uma empresa que deve tributo, ela é excluída do Simples Nacional. E às vezes, o sócio dessa empresa, ele não quer parcelar aquilo para voltar para o Simples. Ele deixa aquela empresa parada lá e ele abre outra. E fala, cara, quando eu puder eu resolvo. Isso aí vai acabar. Por quê? O que que o governo vai olhar? Ele vai olhar o CPF dos sócios e vai ver, esse sócio tem empresa no CPF dele que tem débito? Tem. Então, todas as empresas que ele tem, mesmo que irregulares, vão ser desenquadradas do Simples. Então, esse olhar que o governo fazia, só para o CNPJ da empresa individualmente, ó, ela está devendo, ela não pode ser simples. Não, ele vai olhar o CPF, ele tem empresa que está devendo, então nenhuma empresa dele pode ser simples. Isso complica muito, tá? E aí veio junto a questão do MEI, que todo mundo está falando muito aí vão taxar o Pix, vão taxar. Começa com a história do MEI. O MEI, ele tem um limite de faturamento anual até 81 mil. Eu já vi acontecer muito aqui que o cara estava perto de estourar, ele pegava e começava a receber no CPF, para não estourar. Isso acabou. Porque quem é MEI, o governo vai cruzar CPF e CNPJ. Então, o que entrou no CNPJ e o que entrou no CPF vai ser somado para determinar se ele estourou o limite do MEI ou não. Cara, tinha muita gente que não tirava nota para o exterior. Acabou. Isso aí, realmente, o governo vai olhar e vai falar, ó, você não pode ser MEI. E aí, se ele perceber que você estourou, sei lá, em novembro, você vai ter que recolher no Simples Nacional retroativo a janeiro. Né? Porque quando vocês. E essa prática acontece até hoje. Quando um MEI estoura por excesso de faturamento superior a 20%, né, do limite, ele é desenquadrado retroativo a janeiro. Né? Esse é um ponto aí do MEI. E aí surge uma dúvida que é muito sensível. Cara, o governo vai fazer e você tem que estar protegido para poder se justificar. Agora, se ele vai aceitar ou não, cara, eu tenho um MEI. Por exemplo, eu tenho um MEI. E aí, cara, minha irmã me manda, cara, R$ 1.000 todo mês para poder eu pagar a despesa que eu tenho com minha cachorrinha, porque é minha e dela. Dá um exemplo. Cara, esses R$ 1.000 que ela tá me mandando, o governo vai entender que isso é o quê? É um dinheiro que minha irmã tá me mandando para me ajudar ou é faturamento do meu MEI? Olha o problema. Para você pegar e explicar o que, que vai acontecer. Tem muita gente que recebe dinheiro para custear tratamento de pai. Né? Você tem vários irmãos e um centraliza os cuidados com os pais que são idosos. E os irmãos põem tudo dinheiro na conta dele. Aí como que isso vai ser tratado? Né? E essa pessoa tem um MEI pequenininho que ele faz artesanato. Cara, isso vai estourar o faturamento dele. Logicamente que todo esse estouro de faturamento, quando você recebe essa intimação, o governo te dá chance de você se justificar. Mas essas chances são tão. Tem situações que o governo só te dá a chance para dizer que ele deixou você se defender. Né? Porque o que você justificar, ele fala, não, cara, mas isso aí é faturamento do meio, não concordo. Ou então, se ele está mandando, se você está recebendo um dinheiro lá dos seus irmãos, ele vai falar, não, beleza, isso não é faturamento do meio, mas eles estão te doando o dinheiro, você vai pagar imposto sobre doação.
Então, Ô, todo Luigi, dia... posso Oi. dar uma sugestão? Uma vez que a gente realmente não pode ser MEI, que é um grupo só de Não, não tradutores e vou... intérpretes, vamos falar do simples, Mesma coisa você já deu um do... apanhado geral que vai Já deu para mudar, geral. e vamos focar um pouquinho É, nos nossos, nos nas seus nossas negócios, negócio todo condições, mundo. né? Mas isso aí a gente vai começar, a gente pode levar para o lado simples nacional da seguinte forma: eu estou no simples e hoje a gente tem uma prática, né? Eu já orientei vários clientes para fazer dessa forma. Estou falando para todo mundo não fazer mais. O cliente, você tem um cliente no exterior que sempre pagou no seu CPF, né? Ah, cara, sempre cai no meu CPF, não cai no CPF da empresa. Qual era a minha orientação? A princípio, cara, pega, transfere esse valor para a conta da sua empresa, tira sua nota, aí depois você volta e você distribui seu lucro, né? Hoje em dia, com o governo monitorando isso mais afinco lá, olhando aquilo mais, se ele quiser realmente, do jeito que o cerco está apertando, ele fala, não, isso aqui você mandou para a tua empresa, não, mas isso aqui você recebeu na pessoa física e eu quero que você recolha os 27,5 de imposto de renda. Pode atingir 27,5. Quando a gente fala 27,5, a gente vai na última alíquota. Mas se for R$ 1.000, você não teria que recolher nada. Então, até esse tipo de situação que eu orientava, que você, uma empresa no simples, no lucro presumido, o seu cliente exterior pagava no seu CPF, até no Brasil, pagou no CPF, mas eu vou pagar o imposto sobre o dinheiro sem falar, sem corrigir com o cliente, vou jogar na minha empresa, tirar a nota, depois eu volto para mim. Isso aí eu não aconselho mais fazer. Então, se todo mundo tem alguma situação assim, pede para o cliente pagar direto no seu CNPJ. Evita essa situação de receber no CPF para evitar uma tributação de carnê-leão. Tá? E aquele vídeo que a Patrícia, eu não sei quem mandou aí o do Instagram, acho que eles estão sabendo o negócio do Instagram, Acho né, que foi a Patrícia? Adriana, não foi a Adriana? Não foi você? Foi a É, Adriana. o Adriano, aquilo realmente existe, né? O rapaz falando do cruzamento, dessa coisa toda. Sempre existiu, tá? O governo sempre pôde cruzar o valor de um carro que você vendeu, um valor de Pix. O Pix não vai ser taxado. Não existe, não tem como você criar taxação sobre um Pix que você recebeu. A gente já teve uma experiência de taxação em dinheiro que você tinha no banco com a CPMF, que era tudo que você sacava, pagava um pouquinho e tal. Isso aí não duvido que possa acontecer, né? Mas taxar um Pix que você recebe não existe. Isso aí, cara, está fora de cogitação. Mas se justificar por que que você recebeu aquele dinheiro, aí sim que entra a taxação. Eu recebi 5.000 no Pix. Cara, mas aquilo foi o quê? E aí o governo vai taxar aí, não o Pix que você recebeu. Ele vai querer saber o porquê você recebeu aquele valor e você vai ter que pagar o devido imposto sobre aquele valor. Ah, foi uma doação? Paga o ITD. Né? Ah, eu recebi aquele dinheiro, realmente é um serviço que eu fiz na pessoa física, pago carnê-leão. Foi da venda do meu carro? Foi. Vai pagar o ganho de capital da venda do carro. Então, isso existe, esse cruzamento. Eu sempre venho orientando meus clientes ao longo dos anos que tem esse cruzamento, a gente tenta fechar a declaração do cliente em função desse cruzamento, mas a gente olhava só a declaração ali no final do ano. Agora você tem que olhar esse cruzamento mensalmente. Eu recebi, de que eu recebi? Ah, foi a minha irmã que me emprestou um dinheiro. Beleza, faz um contratinho de empréstimo com ela e deixa lá. Na hora que declarar, ela declara na declaração dela que te emprestou o dinheiro e você declara que recebeu. Ela me deu realmente o dinheiro. Faz uma declaração de ITCMD, em São Paulo é ITCMD, no Rio é ITD. Até, se eu não me engano, eu acho que 11 mil anual você não paga imposto. Então, se você ganhou 5 mil de presente de um parente, declara. Nem sempre o fato de declarar vai fazer com que você pague o imposto. Mas se você declarar, se você não declarar, abre margem para o governo interpretar o valor que você que entrou na tua conta de N maneiras. E aí você tem que justificar depois. Você se antecipando a justificativa, você não vai ter problema. Beleza? Eu acho que agora a gente já pode abrir para pergunta, porque assim, não sei se
a coisa não foi muito didática, foi dar as notícias ruins. E a boa é que quem está regular, quem se preocupou com a organização ao longo do tempo, não vai ter muita apurrinhação, né? Não tem muito o que se fazer. É esperar as alíquotas do IBS, do CBS. Agora, quem vinha regular vai continuar perfeitamente regular. Tá bom. E, eu, não, Fa- e detalhe, né? A propaganda que eu fiz mais cedo, eu sem saber dessa. A gente sabia já que a reforma tributária ia começar a ser implementada em 2026 e tal. Sem eu saber dessa história, né? Eu procurei, né? Eu estava com parceria lá com a Brat, lá conversei com eles. Eu procurei uma maneira de reduzir imposto legalmente. O Bruno tá aqui, Bruno inclusive. tá aí, né, Bruno? Tá, Ele tinha entrado. Ah, a tá Maria aí. tá. A Maria tá, mas a Maria A não Maria. é, não Maria tem não é Não, mas não, Brat. vinculado na não, Abrades, não, não. a O Maria é só Bruno só, é não, outro. a Maria é só sócio do Bruno. Eu achei que o Bruno tivesse. O Bruno tá aqui também. Ele tá desligado aqui, Tá, tá? desligado. Tô Então, aqui, sim. tá aí. Ontem eu aluguei um imóvel lá no município, lá onde está fazendo o projeto, e só tem uma maneira, assim, eu vi uma maneira, e não estava nem pensando em reforma tributária. Eu falei, cara, a gente nunca pensou em tentar pleitear uma redução de imposto para tradutor, intérprete e tal. A gente pensou nessa história de tentar pleitear alguns benefícios, logicamente que municipais, porque é mais fácil. E eu entrei em contato com a prefeitura e ela deu sinal verde para a gente fazer isso. O projeto de lei está em andamento. Depois que ele for aprovado, a Abrat vai divulgar, né, o polo de tradutor e intérprete que a gente vai conseguir redução tributária para tradutor e intérprete que levar a empresa para esse município. Então, sim, eu com a certeza que a lei vai ser aprovada. Ontem eu já fui lá, fechei um contrato de aluguel nesse local, né, porque as empresas vão ter que ir para lá, para algum endereço, e eu falei com a prefeitura, ó, normalmente você tem um limite de empresa no mesmo endereço. Aí o prefeito falou assim, não, se o limite for 100, a gente aumenta para 500. Eu quero que você traga a empresa para cá. Eu falei, então tá perfeito. Ele só pediu para eu fazer o seguinte, cara, foi então que ele colocou, né, para as empresas para lá, sabe o que é? Eu mesmo escrevi o projeto de lei, que não tinha gente para escrever. Então quem escreveu o projeto de lei fui eu e mandei para aprovação. Vamos ver lá, assim, o negócio vai acontecer. Tá? Teve o recesso do final do ano aí, de Câmara lá dos Vereadores e tal. O negócio vai acontecer. Agora, não sei se vai ser agora, no começo de janeiro, no início de fevereiro, mas o negócio vai acontecer e depois o Bruno vai divulgar lá na Abrat. Mas a gente está com um projeto aí para ter uma alíquota fixa de ISS, né? A alíquota do tradutor e intérprete. Ela, para quem não é simples, ela é 5%. Para quem é simples nacional, ela começa com 2 e pode chegar a 5. Então lá vai ser sempre 2, que é o mínimo que pode se cobrar. E eu botei junto no projeto de lei a questão da taxa de alvará, né? Isento no primeiro ano, 30% no segundo, e a partir do terceiro, 50%. Para quem não, para quem Ricardo tá não ganha, perguntando que município é esse. eu não vou divulgar ainda porque o negócio não foi aprovado. Só depois que o negócio for aprovado que eu posso divulgar meio, mas eu pesquisei os 5 municípios mais pobres do Rio, né? E eu falei, cara, eu vou onde não tem dinheiro, porque qualquer coisa que eu oferecer para eles, cara, eles vão querer. Se eu faço para o Rio de Janeiro, o prefeito do Rio vai pensar, cara, eu vou perder 3% até encher isso aqui de tradutor. Então eu fui no mais pobre, que ele vai pensar que está ganhando 2 e não que está perdendo 3. Ô, Ricardo, o município é um município chamado Trajano de Moraes. Eu acho que não tem 10 mil habitantes, é vizinho da minha cidade aqui, que é Nova Friburgo, né? E o projeto de lei já tá rolando lá, né? E tudo indica que comecinho de fevereiro, final de janeiro, a lei já está aprovada, né? Porque senão eu não alugava um escritório lá para poder montar um negócio. E aí o Bruno vai divulgar na Abrat tudo certinho desse projeto lá que a gente tem. Logicamente que a gente não pode restringir isso só para quem faz parte da Abrat. Quem, fa quem faz parte da Abrat tem um outro projeto que eu fiz, né, junto com o Bruno, mas isso aí é para todo o Brasil inteiro, senão cara, eu queria restringir para quem fosse meu cliente só, né, mas cara, não pode, é inconstitucional, né?
Então, é um projeto que eu falo assim de coração. Eu comecei a trabalhar com tradutor e intérprete lá em 2020 através do William Casimiro e me apaixonei pela profissão de vocês, pelo ramo, tanto que eu estou aí, acho que 5 ou 6 anos já trabalhando com o pessoal, e o que eu puder trazer de benefício, tá, eu vou tentar trazer, porque quanto mais o tradutor, a profissão, né, for mais para cima, pô, eu estou indo junto. Então, eu acho que até o final do mês a gente tem novidade aí para o Bruno divulgar. E agora vamos lá falar sobre dúvidas. Quem tem dúvida, qualquer coisa. Vou parar de gravar, então.